Marie Batiá. Mais uma vez estamos aqui para apresentarmos mais um estudo, né, na continuação do que nós temos feito no livro de Gênesis, né, caminhando em Bereshit, que é o nome do livro em hebraico. B é em ou dentro, Reshit, Rosh é cabeça, então no princípio, né? Bereshit é traduzido como no princípio. E os nomes dos livros no hebraico, eles são são a primeira palavra em hebraico que aparece no texto. Esse é usado como o nome do livro em hebraico. E aqui, acabei de lembrar de uma coisa que eu vou compartilhar com vocês nesse início de aula. Os 5 livros da Torá no hebraico também trazem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, né? Porque Bereshit é Gênesis, né? No princípio. Shemot é Êxodo, mas significa nomes, né? Nomes. No princípio, esses são os nomes. Aí o próximo livro da Torá é Vaikra, dos chamados. O próximo livro da Torá, dos chamados, quer dizer, em português é Levíticos, né? Porque é sobre os levitas, mas ele começa falando Vaikra, são chamados. E aí o próximo, que é Números, mas Números seria deserto, mas não aquele deserto de areia, seria mais uma terra meio que selvagem, né? Não cultivada, né? Wilderness em inglês. E então, assim, no princípio, esses são os nomes dos chamados no deserto. E o último livro, Deuteronômio, Devarim, palavras. E estas são as palavras, né? Então, isso é o que, digamos assim, o que comunica o título dos 5 livros, a Torá de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, a gente é bem interessante que nós vemos o Criador usando as mais diferentes coisas, tudo comunica. É maravilhoso, de fato. E assim, hoje, o nosso tema é continuando no estudo de Bereshit, Gênesis, e a gente vai retomar a partir do verso 11, do capítulo 6. Né? Nós, no anterior, nós demos uma panorâmica do capítulo 6, indo mais ou menos até o final, mas agora a gente vai pontuar algumas coisas mais específicas a partir do verso 11 do capítulo 6. E aí nós temos assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, né? Esse corrompida, a palavra em hebraico, ela pode ser entendida como destruída, né? Então, por que Deus destrói a criação no dilúvio? Porque houve uma destruição da criação que ele fez, né? Então, tudo estava destruído, não era o que ele fez, como ele fez. Nós falamos um pouco sobre o hibridismo genético, sobre também a corrupção moral, homens tendo relacionamento sexual com animais, né? E coisas do Arco da Velha. Né? Então, isso tudo desagradou ao nosso Criador e ele, então, resolveu recriar a partir de uma semente pura e perfeita, que é Noé. Né? Noé era íntegro ou justo, sadik, e tamim, perfeito, puro, né? Sem defeito, né? Na sua geração. Isso a Escritura nos diz. Né? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aqui eu vejo 2 alusões, né? Uma à corrupção, porque Noé era íntegro e puro, moralmente íntegro e geneticamente puro, a criação como Deus fez. E aqui a gente tem 2 vezes, né, Deus citando a destruição ou a corrupção da criação. Então, nessa primeira citação, no verso 11,
eu enxergo a corrupção física. E aqui, no verso 12, a corrupção moral, né? Corromper o caminho, é corromper o modo de vida, né? Essas coisas abomináveis para Deus. Por exemplo, a bestialidade, que é o nome que se dá ao relacionamento sexual com animais. Tá? Então, da mesma forma que foi pontuado que Noé era justo e perfeito, também os seres eles eram corrompidos nos dois aspectos, né? Isso que eu vejo que a palavra está pontuando para a gente. E disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência da violência dos homens. Eis que farei perecer, os farei perecer juntamente com a terra. E a gente vê aqui uma associação entre o aumento da violência com o aumento do pecado, da iniquidade, da corrupção, com a degeneração física, moral, espiritual. Tudo é uma coisa só, é tudo junto, né? E está associado, né? E a gente vê que é muito importante a gente entender os dias de Noé, o que eram os dias de Noé, porque Yeshua, ele no sermão escatológico em Mateus 24, que está também lá no livro de Lucas, né, ele diz que a volta dele seria como nos dias de Noé. E nós temos isso também em alguns profetas, né? E também nos é dito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que eu queria ler para vocês, porque fala dos últimos dias, trazendo um paralelo, né? Não só Timóteo, mas também Pedro, né? 2 Pedro. Nós vamos ler os dois textos, porque para trazer a associação, para a gente perceber o que eram os dias de Noé, como as escrituras elas mostram e falam que eram os dias de Noé. Porque quando a gente vê a interpretação do Novo Testamento, a gente pode entender com mais uma profundidade da ótica daqueles primeiros discípulos de Yeshua e do próprio Yeshua, como é que eles enxergavam essa corrupção toda, né? 2 Timóteo 3, eu vou ler de 1 a 5. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias serão dias angustiosos, sobrevirão dias angustiosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, que não se dominam a si mesmos, né? Eu quero, eu vou, né? Quer seja em qualquer área, né? Não tem barreira, né? Eu estou achando bonito o marido da minha irmã, eu vou lá e tento conseguir alguma coisa. Quer dizer, você não tem nenhum respeito, não tem nenhum temor ao Criador, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Elohim. E a gente de Deus, né? Elohim, Deus em hebraico. E a gente vê isso mesmo, né? Na verdade, assim, o apelo à concupiscência da carne, né? A soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? A arrogância, isso são traços cada vez mais. Não que a humanidade ela não tenha sido assim desde há muito, né? Nós sabemos sim, mas isso como característica social, né? Há épocas em que os pecados eles não são exibidos com orgulho, eles são ocultos. Quando alguém, um homem ou uma mulher que adulteram, por exemplo, eles não se orgulham disso nas redes sociais. Houve épocas. E há outras épocas em que as pessoas meio que querem mostrar o seu pecado, mostrar coisas que, na verdade, são contrárias ao caráter de Deus, sendo exibidas com certo orgulho, né? E a gente vê isso quando o mal ele prevalece, né? Quando aquilo que é o injusto, aquilo que é para ser rejeitado socialmente, ele não é rejeitado socialmente. Isso é um traço social. E assim, a gente vê isso. E eu entendo que o que
nessa carta a Timóteo está sendo mostrado é isso. Não que essas características dentro do homem em pecado, vivendo apartado de Deus, elas sempre houveram, mas nunca foi uma coisa, um traço que era socialmente exibido com um certo orgulho por alguns, né? E agora a gente vê muito isso, socialmente, né? A ponto do que acabou de acontecer aqui no nosso país, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a enxergar essas coisas como traços culturais e sociais sendo manifestos. Então, verso 4, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te. Então, esse é o conselho que Paulo dá a Timóteo, que nós nos afastemos dos que vivem desta maneira, né? Dos que vivem assim. E isso fala desses últimos dias, dos dias de Noé, né? E a gente tem também, em 2 Pedro 3, do verso 3 ao 7, eu vou ler para vocês, que também, na verdade eu vou ler até um pouco mais do 7, por quê? Porque os dias de Noé tem como traço duas coisas, o juízo sobre a iniquidade, sobre a corrupção, a adulteração da criação do ponto de vista físico e do ponto de vista moral, espiritual, e tem isso como característica, e tem a misericórdia da preservação da semente que é íntegra, da criação íntegra, pura e justa, né? E como nos dias de Noé, também envolve isso, um aviso sobre um juízo que virá, que Deus já manifestou, né? O dia do juízo, os profetas falam sobre isso, é um dia que vai ser difícil, angustioso, né? Onde os maus perecerão, e a misericórdia e a proteção de Deus sobre aqueles que forem fiéis, escolherem serem feitos famílias de Deus através do Filho de Deus, Yeshua. João 1,12, né? É uma escolha, um convite, um presente. Então, 2 Pedro 3, eu vou ler a partir do verso 3. Sabendo disto, porém, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. Um escarnecedor é aquela pessoa que zomba, é um zombador. Vai acabar um dia o mundo, conta outra. Não vai acabar nunca. Deus, isso não existe. Justiça, não existe. Isso é um zombador. É alguém que não só é descrente, mas além de ser descrente, ele escarnece, né? 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E aqui, agora, eu me lembrei os dias de Noé. Noé construiu a arca por muitos anos, né? O que se sabe, 120 anos desde quando ele recebeu a palavra e ele então foi se preparar para construir. E enquanto ele construía, ele pregava e ele admoestava, né? E a gente tem lá no livro de Hebreus, Hebreus 11, verso 7, fazendo aqui uma interrupção rápida, pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, na verdade, nos dias de Noé, não havia ainda chovido sobre a terra, não havia tido nenhum juízo sobre a terra, um juízo amplo. Como voltará a existir? Só que esse juízo que vai voltar a existir, ele não será mais com água, né? Deus faz uma aliança com Noé e sela com arco, que vai da terra para a terra, o arco-íris completo, não aquele meio arco, que é um outro símbolo, que é uma apropriação indébita, mas o arco do Criador, ele é completo, é um arco da terra
passa para o céu e para a terra, não é como a Torre de Babel, da terra para o céu. Lembrem disso, não é, o arco de Deus não é como a Torre de Babel, ela é da terra para a terra, tá? E esse é o sinal da aliança, não será destruída mais com água, mas o que está profetizado? Destruição com fogo. E é por isso que a gente vê nos profetas também falando que nós devemos ser como metais, não como a palha. E Yeshua também fala isso. Né? Por quê? Porque a palha, o fogo queima e é destruída. Agora, o metal, ele é depurado, especialmente o ouro, a prata, os metais nobres. Mas qualquer metal pode sobreviver ao fogo. Os mais nobres, melhor. Por quê? Porque os metais nobres, o fogo, ele extrai as impurezas e ele fica mais puro. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele vai ficando mais puro. A prata, idem. Então, o próximo juízo será com fogo. E aqui, continuando. E nisto eles são voluntariamente ignorantes que, pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Então é uma alusão direta aos dias de Noé. Né? Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, como nos dias de Noé. Assim há de ser o juízo de Deus e também a misericórdia de Deus. Né? Juízo sobre a impiedade, iniquidade, o pecado, a destruição. Misericórdia e proteção da semente que é de acordo com o Criador. Então, vai ser protegida, né, pelo Criador. Os filhos não foram feitos para ira. Né? Então, os dias de Noé são esses dias, né? E a destruição pelo fogo é o que está profetizado. Está aqui em 2 Pedro 3,7, né? A destruição dos homens ímpios, né? Será pelo fogo. E nós temos isso nos profetas, né? Até porque não tem nada novo no Novo Testamento. Isso tem que estar profetizado para ser escritural, né? E aí, onde que nós temos isso no Antigo Testamento? Zacarias 14:12 diz assim, 14:12, e esta será a praga com que Yahweh ferirá todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda os seus pés e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro da sua boca. E é isso que Pedro, ele olha e ele diz, olha, os elementos se desfarão, derreterão, abrasados, então toda a criação. E isso aqui, algumas pessoas enxergam nisso até uma questão meio que bomba atômica, né, onde as coisas se derretem, né, é medonho porque é um juízo, né, mas na verdade o amor de Deus e a justiça de Deus, eles são inseparáveis, eles são juntos, né? Um junto com o outro. Então, porque Deus é amor, ele precisa destruir a injustiça em algum tempo, mas a longanimidade dele faz com que, por exemplo, Noé tenha sido um pregador que pregou muito tempo, mas na época de Noé, da mesma forma como nos nossos dias, escarneciam, não havia chovido sobre a terra, que o quê? Que vai chover o quê? Que Deus vai destruir o quê? Então, que nós não sejamos desses, porque os escolhidos, eles creem e temem. E o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7, e várias vezes isso é dito nas Escrituras, né? E então, os dias de Noé são esses dias em que os ímpios e os que estiverem praticando a injustiça, a impiedade, aquilo que é contrário a Deus, ao caráter dele e aquilo que ele abomina, eles vão estar escarnecendo e duvidando e dizendo que é besteira isso, e aqueles que são tementes a Deus e que conhecem a sua palavra, eles vão estar mais e mais aplicados em conhecer tudo que está para ocorrer como profecia, alertar a todos aqueles que amam ao Criador, e esses, então, os que forem de Deus, as suas ovelhas, ouvirão a voz do bom pastor, né? Que quem chama é ele, através da palavra dele. Ele usa, né,
a nós, mas o chamado e o convite é do próprio Criador, né? Então, em Noé, nesses dias, a gente tem aqui em Gênesis 6, isso, a impiedade, né, que traz a lume o juízo, e a misericórdia, que faz com que Deus dê uma instrução tão precisa, tão específica, para a construção da arca. E é maravilhoso a gente conseguir enxergar, por exemplo, que duas estruturas, a planta, o design, as instruções, elas vieram do céu. O tabernáculo, Deus revela a planta para Moisés e diz, olha, vai ser assim, são tantas peças assim, a medida é essa e aquela. E o que Deus faz aqui com Noé, no capítulo 6 de Gênesis? Olha, você vai construir uma arca, 150 côvados a sua largura, tanto a sua altura, exatamente como Deus faz o tabernáculo. E aqui a gente isso deve fazer alguns cliques para a gente, que existem paralelos entre o tabernáculo de Deus e a arca de Noé. Da mesma forma como existe um paralelo entre o jardim do Éden e o tabernáculo, existe um paralelo entre a arca e o tabernáculo, existe um paralelo entre a arca e o Éden, como o tabernáculo, existe um paralelo entre a arca e o Monte Sinai. E eu vou buscar mostrar para vocês alguns aspectos desse paralelo, que conforme a gente consiga ir enxergando, a gente pode enxergar a bondade de Deus, a perfeição de Deus e a fidelidade dele, em que conheçamos a sua palavra, que essa palavra ela não é natural simplesmente, tá? Ela é realmente para que tenhamos vida, e vida em abundância, né? Então, o tabernáculo de Deus ele era dividido em 3 partes: o átrio exterior, onde havia o altar de sacrifício e a bacia de lavar. O lugar santo, que tinham 3 elementos, né? A menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. E o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, e dentro da arca da aliança também 3 elementos, né? O maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Então, haviam 3 partes. Quantas partes Deus fala para Noé fazer na arca? Exatamente, 3 partes. Claro, 3 partes. A parte inferior, a parte intermediária e o topo. Então, aqui a gente vê essas 3 partes como sendo paralelo. Noé, ele está lá na parte superior. O Monte Sinai, quando a gente lê a história do Monte Sinai ali em Êxodo, a partir do capítulo 19, né? A gente vê que Moisés ele sobe várias vezes, ele entra na nuvem junto com Deus, no andar mais alto, no topo do monte. Moisés ele vai, é ali que Deus fala com ele, é ali que ele vê a glória de Deus passar sobre ele, né? E aí a gente tem a porção intermediária. O que acontece na porção intermediária? Êxodo 24, verso 7, fala da ceia que houve, né, no meio ali, onde estavam Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. Cearam perante Deus, não no topo do monte e não na base. Eles cearam no meio ali, né? Então a gente tem essa porção sendo apontada e esse cear na presença de Deus, e a gente tem então na parte inferior, no pé do monte, o povo, no Monte Sinai. Então a gente tem esses 3 lugares. E no Éden nós temos o Éden como região, nós temos o jardim que foi plantado no Éden, né, o jardim do Éden, e nós temos o centro do jardim do Éden, onde está a árvore da vida, né? E alguns até dizem assim, sabe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Seria como o véu, né, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, né? Isso as escrituras não dizem, né? Porque ambos estavam ali na proximidade do centro, né? No centro, tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não deixa de ser uma ideia interessante. E de fato, o Criador ele se manifestava e se encontrava com Adão nesse lugar que seria o lugar onde é o trono de Deus. E o trono de Deus no tabernáculo ele é
no que a gente chama de propiciatório, que em inglês é mercy seat, né? É o assento da misericórdia, o trono da misericórdia. O trono da misericórdia é o nome da cobertura da Arca da Aliança, onde estão guardadas as tábuas da lei, onde está o maná e onde está a vara de Arão que floresceu, né? Essa tampa, essa cobertura, né? O tabernáculo também tinha uma cobertura e a Arca de Noé tem uma cobertura. Quando nós lemos lá a história da Arca de Noé, a gente vê que tem um determinado ponto em que ele remove a cobertura da arca, né? E então a gente tem já alguns paralelos entre a Arca de Noé, com o tabernáculo, com o Jardim do Éden e também com o Monte Sinai, né? Essas três seções do Monte Sinai e quem transitava aonde, né? E a gente tem também a questão dos setes. Aqui na história de Noé, várias vezes a gente tem pontuado 7. Por exemplo, na história de Noé, Deus diz assim, Noé, você faça para mim uma arca, faze tu, né? Então, Deus manda Noé fazer. Depois, Deus manda Noé entrar. Quando Deus manda Noé entrar, Deus diz assim, Noé, vem, vem. E aí a gente lembra de alguns chamados de Yeshua, que diz assim, olha, todo aquele que vem a mim, eu não vou lançar fora, né? Vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Então, vem, vem. O convite é vem. E aqui no hebraico, na história de Noé, Deus fala com Noé, vem, vem. Vem para a arca, entra aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar um pouco um convite, né? Porque se lá em Êxodo 19:5 está dito que o povo de Deus, se o povo ele for obediente, ele vai ser sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, nação separada, nação santa. Esse é o nosso chamado. Então, o nosso chamado é caminhar na direção de sermos sacerdotes. Só o sacerdote ele poderia entrar no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Isso fala de um amadurecimento, porque o sacerdote também tem que conhecer a Torá, tem que manejar a Torá, tem que saber dividir a Torá de forma a saber o que é o certo, o que é o errado, o que é o puro, o que é o impuro, porque a Torá, ela ensina tudo isso. E os juízes, na época bíblica, eles usavam a Torá traz tudo, direito civil, direito penal, direito sucessório, tudo. A Torá não tem tabu, não tem assunto tabu. Tudo que é importante nas nossas vidas, inclusive as coisas que nós devemos evitar, ela trata. Adultério, usura, empréstimo com juros, né? Tudo a Torá trata. Ela não tem assunto tabu. Então, sobre tudo na nossa vida, a gente pode aprender aqui pelo estudo da Torá. Uma outra coisa, então, os 7 a gente tem, os 7 pares. Quando Noé entra na arca, Deus diz, vem, entra na arca. Noé fica 7 dias dentro da arca até que começa a chover. Então, Deus diz, vem, e aí ele entra, fica 7 dias e aí começa a chover. Nós temos uma passagem em Êxodo 29, verso 30 e depois de 35 ao 37, que os sacerdotes, na consagração, eles ficavam 7 dias no tabernáculo, durante a consagração do tabernáculo. Isso é um paralelo também entre Noé e o tabernáculo, né, o sacerdote. Outro paralelo que quando Noé sai da arca, a gente tem o primeiro dia do primeiro mês, a consagração do tabernáculo, que a gente lê também no livro de Êxodo, ela ocorre no primeiro dia do primeiro mês. Né? Isso, a dedicação do tabernáculo, está lá em Êxodo 40, verso 1, que seria um paralelo do capítulo 8, verso 13 de Gênesis, quando Noé sai da arca, que é o primeiro dia do primeiro mês. Né? Então, tem vários paralelos de 7, são 7 pares de animais limpos,
né? As aves que Noé depois, para verificar se já havia secado ou não, ele dá um intervalo de 7 dias. Nós vamos ver depois isso expressamente numa aula, o padrão de 7. Mas isso também são paralelos, né, entre a história de Noé. Aqui, quando Deus dá, nessa parte que nós estamos estudando hoje, dá instrução para Noé, ele faz uma arca que tem uma única porta. Né? O tabernáculo também só tem uma porta, é uma entrada e saída. Né? E Yeshua, o Messias, é a porta. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Está lá no Evangelho de João. Né? Então, são paralelos, né? E a gente deve se acostumar a enxergar a sombra profética, a sombra do Messias. O que então representam a arca, o que então representa o tabernáculo, o que representava o Éden, qual é o projeto de Deus. Então, tudo isso, esses paralelos são para nos ensinar. E a gente tem vários paralelos, assim, também bem interessantes, né? Porque quando na saída do Egito, Deus divide a água, divide as águas e faz aparecer a porção seca com vento oriental, né? Ele sopra o ruach e as águas são partidas e surge a porção seca e Moisés, então, e o povo passam a pé seco. Isso também tem uma sombra disso quando Gênesis 8:1 ele faz soprar um vento para começar as águas a baixarem, para surgir a porção seca, né? E é sempre assim, bem interessante. Agora, a gente vê que Deus ele está sempre no trabalho de restaurar, né? Porque se a gente vê sombra do Éden, e a gente vê sombra do Éden no tabernáculo, e a gente vê sombra do Éden na Arca de Noé, é porque a cada vez ele, de certa forma, ele está chamando um outro Adão, um outro ser humano que lhe seja fiel, que sirva para a reprodução da semente verdadeira, da semente pura, da semente fiel, íntegra, da forma como ele criou e pretendeu. Né? Então, Noé, de certa forma, é um novo Adão, num micro-Éden, onde Deus destrói pelas águas, desfazendo o segundo dia da criação, porque no segundo dia da criação ele separa as águas e faz surgir a porção seca. Aqui em Noé ele junta as águas, né? Ele abre as janelas dos céus e a fonte do abismo, e as águas então prevalecem, predominam, e a arca ela vai vagar sobre as águas. A gente não deve ignorar que Noé ele não era um capitão marinheiro. Né? Deus não chamou Noé para ser capitão. O barco ele não era conduzido por Noé. O barco era conduzido pelo Criador. Não tinha quilha, não tinha, eu nem sei, timão, né? Eu não sou muito especialista mas Noé não guiava nada. Esse barco ele era guiado pelo próprio Deus. E no 7:18, Gênesis 7:18, diz assim: predominavam as águas e cresceram sobremodo na terra. Então as águas predominavam, tá? Fazendo sumir a porção seca nessa destruição, desfazimento do segundo dia, né? Porém, a arca vagava sobre a face das águas, né? Ela se movia sobre a face das águas. E aqui a gente tem a mesma expressão usada lá em Gênesis 1:2, quando o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Porque esse Espírito de Deus, esse vento que Deus usa na sua criação, é ele que move, dirige e direciona o que vai acontecer, o que vai estar sendo criado. E, de certa forma, isso é para a gente entender que aqui ele vai recriar. E é interessante que depois nós observemos que quando Deus manda Noé encher a arca, Noé enche a arca de trás para frente em relação aos seres que Deus criou.
Primeiro ele entra, ele e a família dele, o ser humano. Depois ele coloca os animais, tipo gado. Depois ele coloca os répteis. Depois ele coloca as aves. E a ordem da criação é exatamente o oposto. Ele primeiro faz as aves, depois os répteis, aí depois os animais da terra, como gado, e por último ele faz o ser humano. Então, assim, tudo isso são coisas que nós devemos aprender a enxergar e assim, entender o que o Criador está nos falando, porque a honra de Deus é ocultar, do Criador é ocultar, e a dos reis é esquadrinhar, né? E o aprender a Torá na verdade, aprender o temor de Deus. A gente tem em Deuteronômio 31, a partir do verso 11, quando na celebração da festa de tabernáculos, a cada 7 anos, Moisés disse para o povo, olha só, a Torá deve ser lida por inteira, nesse 7º ano, no ano de Shemitah. E isso é para quê? Porque para que se aprenda, para que o povo aprenda a temer, para que os filhos aprendam a temer ao Criador. Então, nós precisamos, o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos disso, né? Então, aqui nessa parte, né, a gente vê também que o Criador, ele avisa Noé do que vai acontecer antes. E não só ele avisa Noé, como Noé é preparado como um pregador de justiça. A gente lê isso lá no Novo Testamento. Olha, Noé era pregador da justiça, como Enoque era, o 7º depois de Adão, que está lá em Judas, né? No livro de Judas. Então ele era um pregador de justiça. E é interessante que a história de Noé traz também a longanimidade de Deus. Por quê? Porque o avô de Noé, que a gente conhece como Matusalém, Mut é morte, Selá é trará, né? Então, Metuselá seria uma coisa mais próxima do hebraico, né? Sua morte trará. Havia uma profecia sobre a morte de Matusalém. O pai de Noé, o nome dele era Lameque. Lameque morre 5 anos antes de Matusalém. E Matusalém viveu 969 anos e ele foi o homem que mais viveu em toda a nossa história da humanidade, para que ninguém duvide da longanimidade de Deus. Noé pregou arrependimento 120 anos. Então, quando a gente lê aqui em 2 Pedro que as pessoas zombam, escarnecem hoje sobre o retorno do nosso Salvador, do Messias, e faziam isso nos dias de Noé. Esses homens, que destruição por chuva, água. Noé, arca, tu és louco, né? Isso nunca vai acontecer. Enfim, não só não criam, como escarneciam de Noé, até que veio o dilúvio, né? E trouxe a destruição. Mas não foi sem aviso, ou seja, chamado de misericórdia, não foi só sem pregação, né? E isso é uma lei de Deus também. Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. E Amós 3,7 diz isso. E a gente vê aqui Noé sendo avisado. Na verdade, Enoque deveria saber, Matusalém, que o nome dele era uma profecia, sua morte traria o juízo, né? Então, o dilúvio ele começa no ano, quando Noé tinha 600 anos. O dilúvio começa quando Matusalém morre. Essa era a profecia. Matusalém morreu, o dilúvio começou. Sua morte traria esse juízo. Juízo e redenção. Juízo sobre a iniquidade. Redenção sobre a semente pura, aqueles que escolhem ser filhos, né? Então, a gente tem também uma outra coisa interessante aqui, que é um tikkun, uma reparação, né? As águas elas prevalecem 40 dias, né? Yeshua, quando ele ressuscita, ele aparece para as multidões, para muitas pessoas, durante 40 dias. Sua graça, sua misericórdia, seu testemunho de amor, a sua obra perfeita, a profecia verdadeira sendo apresentada à humanidade, de certa forma como foram as pragas do Egito,
foram um testemunho para todo mundo daquela época, não ficasse enganado que sapos e Nilo e o que fosse não eram deuses, que só Yahweh é Elohim, não há outro fora dele. Então, que nós tenhamos temor e tremor, que nós aprendamos o que Deus quer mostrar com a história de Noé, que nós enxerguemos para além do simples texto, que nós consigamos ver os links com os nossos dias, para que nós não duvidemos, porque a última coisa que a história de Noé traz, e que é uma coisa com a qual a gente deve temer, é que nos dias de Noé, apenas 8 foram salvos. Apenas 8, uma família, Noé e sua família. Meu Deus, temamos, porque é a nossa escolha, não é impossível, não é sem aviso, não é sem convite, não é sem graça e sem misericórdia, mas é nossa escolha, é nossa responsabilidade. A parte de Deus, que é a arca, está preparada, né? E nós precisamos o quê? Estar nessa construção, não duvidar, entrar na arca quando Deus falar, vai, né? E Ele mesmo vai fechar a porta, Ele mesmo vai fazer com que a gente grace sobre as águas. As águas são os povos, são as multidões, é tudo. Então, os dias de Noé são os nossos dias. A arca de Noé é como esse local para o encontro de Deus com os seus, né? Com o seu povo, né? E é nesse lugar, Deus tem a parte dele, que é a palavra dele com a instrução. Nós temos a nossa parte, que é como Noé teve. Ele teve que preparar a arca, ele teve que crer e fazer. E é isso, as duas coisas juntas. Então, para hoje a nossa aula era isso, e que nós queríamos compartilhar. E nós dizemos então, shalom, e até a próxima aula, se o nosso Criador permitir. Leiam a sua Bíblia, é lá que nós encontramos a vida eterna. Aleluia.